Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou continuar a falar sobre como melhorar os distúrbios de humor causados por baixas catecolaminas. Continuando na série da neurociência da felicidade que começou no episódio 29. Como prometido, hoje eu vou falar sobre o que tomar, mas eu gostaria de pedir que escutassem o episódio anterior para você poder entender as possíveis causas dos baixos estoques de catecolaminas e também sobre como se alimentar e outras causas que podem estar causando deficiências. Como eu vou falar de suplemento, eu quero entrar em como escolher, porque eu entendo da dificuldade de encontrar suplementos de boa qualidade e de como diferenciar entre os ingredientes. Bom, já que eu vou falar aminoácido e outras intervenções, eu queria dividir uma curiosidade, ou na real seria uma informação que eu acho importante saber sobre eles, para você saber o que está comprando e como escolher a melhor forma. Aminoácidos podem ser produzidos normalmente em duas formas. A maioria deles vem na forma L, que é idêntica aos aminoácidos encontrados nos alimentos e, na verdade, é extraído de leveduras. Mas também existe a forma D, que é a imagem espelhada produzida em laboratório da forma L, ela não é encontrada nos alimentos e essa forma D, de um modo geral, tem uso muito limitado e inferior e eu acho que devia ser evitada. Então, a princípio, os seus frascos de suplementos devem especificar qual a forma de aminoácido que está sendo fornecida. Por exemplo, a tirosina deve vir como L-tirosina. A glutamina vai ser chamada L-glutamina. Você já deve ter visto isso. O único aminoácido que eu vejo sendo recomendado na literatura da forma D seria D-fenilanina, que constitui metade de um suplemento chamado DLPA. Bom, de volta para o que fazer para dissipar a depressão e aumentar a nossa produção e disponibilidade das catecolaminas. Para começar, o aminoácido principal seria a tirosina. Ele é um antidepressivo natural fenomenal, além de ser o combustível que o seu cérebro usa para produzir os seus 3 antidepressivos endógenos que a gente já aprendeu: dopamina, adrenalina e noradrenalina. Ele é também um dos ingredientes básicos que as suas glândulas suprarrenais precisam para produzir os seus super-heróis ou os mensageiros químicos do lutar ou fugir. Se você não está mais conseguindo navegar a vida ou lidar com os estresses da vida diária, as suas suprarrenais devem estar na reserva das catecolaminas, como a gente aprendeu no episódio anterior. A tirosina foi estudada e considerada eficaz na reversão das consequências físicas e mentais do estresse e altamente estudada em militares de elite com resultados bem promissores. Além de ter poderes antidepressivos e protetores contra o estresse, a tirosina é um componente principal para a produção das poderosas substâncias químicas que promovem o prazer, as encefalinas, primas das endorfinas, que são um pouquinho mais conhecidas. Assim sendo, a tirosina também contribui para uma sensação geral de bem-estar. Por último, mas não menos importante, a tirosina é a matéria-prima a partir da qual a glândula tireoide produz seus reguladores metabólicos vitais, os hormônios T3 e T4, que estimulam todas as células do seu corpo, incluindo as células cerebrais produtoras de catecolamina. Quem tem problema de tireoide ou já mediu tireoide conhece essa galera. Então, sim, tirosina é o T dos hormônios tiroidianos. A gente achava que era de tireoide, né? Mas não é não. Tiroxina, que é T4, e triiodotironina, que é o nome da T3, são derivados iodados do aminoácido tirosina, o T.
Os números 3 e 4 correspondem à quantidade da molécula de iodo em cada um desses hormônios que regulam o crescimento, o desenvolvimento e funções metabólicas críticas, ou seja, super importante. A gente ainda vai falar muito em tireoide nesse podcast, já que foi o meu câncer de tireoide o determinante de eu poder estar aqui dividindo essas pesquisas com você. Mas já deu para ver como esse aminoácido é importante, né? A tirosina, ela pode ser metabolizada tanto para produzir os principais hormônios tiroidianos, como pode ser metabolizada para produzir os neurotransmissores como L-dopa, dopamina, adrenalina e noradrenalina. Pessoas com função tiroidiana baixa normalmente apresentam níveis baixos de tirosina. E muitas vezes vimos a suplementação de tirosina eliminar os sintomas associados a essa condição glandular de hipotiroidismo, assim como ajudar os sintomas de um cérebro com baixa catecolamina. Uma observação importante. Tem mais hormônio tiroidiano T3 nas áreas cerebrais com maior concentração de catecolamina do que em qualquer outra parte do cérebro. Mas se a sua tireoide estiver lenta, ela pode não ser capaz de fornecer ao seu cérebro T3 suficiente para produzir catecolamina, mesmo que você ingira bastante tirosina. Por isso que quando a gente está lidando com esse tipo de depressão, acompanhar junto a tireoide se faz importante, que pode ser ou uma baixa produção da glândula, que normalmente é menos comum, ou uma dificuldade na conversão ou transformação de T4 em T3, que é a forma ativa do hormônio tiroidiano. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto aqui agora. Mas se a deprê, apática ou a falta de motivação, a energia e o cansaço não responderem de forma dramática e consistente à suplementação de tirosina e a um aumento da ingestão do consumo suficiente de proteína e dos outros nutrientes necessários das quais a gente já falou, isso é realmente uma indicação de que você deve fazer um exame de sangue com painel tiroidiano completo para ver como anda a saúde da tireoide, com anticorpo e tal. E pode ser que você realmente precise até tomar uma medicação contendo hormônios tiroidianos por algum tempo. Então, algumas dicas sobre como usar a tirosina. Você já sabe que você vai comprar a L-tirosina. Mas antes de sair comprando, você precisa verificar se você tem alguma das contraindicações que eu falei no episódio passado sobre catecolamina, falar com seu médico, todas aquelas coisas, né? Mas a minha sugestão para quem for tentar seria começar tomando apenas uma cápsula de 500 miligramas de tirosina logo pela manhã, em jejum, antes de beber qualquer café. Lembra dos episódios passados que eu falei que sempre que a gente suplementa com aminoácido, o ideal é fazer em jejum, para que ele vá sem competição ao cérebro, ao invés de também utilizá-lo como nutriente para o resto do corpo. Então, o teste ideal seria se você conseguisse pular o café preto mesmo, não o café da manhã, desse dia, para ver se o aminoácido fez efeito. Aí, se você não vir nenhum efeito em 30 minutos, toma uma segunda dose de 500 miligramas. E se ainda não observar nenhum efeito, repete por uma terceira vez. Raramente, pessoas precisam tomar 2 cápsulas ou 1 grama de uma vez só. De modo geral, quem precisa de doses mais altas seriam ou aquelas pessoas que realmente tomam doses muito altas de cafeína ou usam estimulantes mais pesados. Mas é comum para todo mundo precisar mais de 2 ou até a terceira dose nos primeiros dias. Normalmente ao acordar, depois no meio da manhã e no meio da tarde, principalmente para aquelas que lidam com a queda de energia e motivação às 3 da tarde. A partir das 3 eu já não funciono, mas eu não tomaria depois, principalmente para quem dorme mal, porque a tirosina pode te acordar. Então, se você dorme mal, mantém ou a dose do meio da tarde bem baixa ou jamais tome depois das 3 da tarde, que assim como o café, a tirosina pode interferir na sua capacidade de pegar no sono. Se você depende do café como estimulante, é particularmente importante tomar suplementos de tirosina e comer alimentos proteicos ricos em tirosina pela manhã, para que você possa se preparar e se manter alerta sem depender da cafeína. Olha só, eu
amo café, mas eu acho importante a gente beber porque gosta e não porque não sobrevivemos sem ele. Não vou ser cínica, café é a droga psicoativa mais consumida do mundo e eu sou totalmente dependente dele para trabalhar porque funciona. Mas até porque eu sei disso, eu faço o possível com o meu estilo de vida para que meus neurotransmissores estejam funcionando bem e eu tento usar com moderação para não afetar a minha ansiedade, porque você já aprendeu que cafeína afeta a ansiedade e afeta o sono. Mas a cafeína, sim, melhora muito o seu humor. Mas é um efeito temporário e se abusarmos, existe uma tendência de desabarmos depois. Lembra que a subida da dopamina vai ditar a consequente queda equivalente acima ou abaixo da linha que você começou. No episódio 7 sobre sono e cafeína, eu explico os mecanismos de ação da cafeína no seu cérebro e por que impactam a qualidade do sono, a pressão do sono. Quer você perceba ou não, o efeito no receptor celular de adenosina acontece. E algumas pessoas têm a capacidade de metabolizar a cafeína mais rápido e por isso sentem menos o impacto dela no sono, enquanto outras não. Então escuta lá o episódio 7, se você é dessas que bebe cafeína e fica meio sem sono, para eu não ter que repetir aqui. Vamos voltar para a tirosina. Não exagere na dose. Comece devagar e lembre-se que mais nem sempre é melhor. Certamente, a tirosina vai aumentar a sua energia, disposição, diminuir a depressão, mas em excesso pode causar irritabilidade, pode causar dores de cabeça e elevar a pressão arterial e até gerar uma sensação de nervosismo e afetar o sono se for tomado demais. Então, se você já tem pressão alta, precisa prestar atenção quando começar a suplementar com tirosina. E o segredo é achar a mínima dose eficaz para resolver a apatia sem elevar a pressão arterial. E pode ser feito. Use as reações do seu corpo como guia, porque à medida que os seus estoques de catecolaminas aumentam, você passa a precisar de menos aminoácido suplementar e eventualmente parar por completo com o suplemento e ficar somente com os alimentos e deixar que o seu corpo os produza sozinho. Se por qualquer motivo você sentir desconforto ou nenhum benefício após iniciar a tirosina, mas tiver claramente os sintomas associados à deficiência de catecolamina, faz o seguinte: para de tomar tirosina, óbvio. Vai ao endocrinologista funcional e checa a sua tireoide. A maioria das pessoas com baixo nível de catecolamina se dá super bem com a tirosina, mas como tudo, sempre tem as exceções e a gente nunca sabe quem vai reagir. E uma pequena minoria pode não responder apenas à tirosina sozinha. Mas não se preocupe, ainda podemos tentar umas outras coisinhas. A tirosina pode ser convertida a partir de um outro aminoácido chamado fenilanina, que também é abundante nos alimentos ricos em proteína. A fenilanina se converte em tirosina e em vários outros importantes compostos bioquímicos reguladores do cérebro e do seu corpo. Assim como a tirosina, ele está disponível na forma de suplemento e pode ser usada no lugar da tirosina, se a tirosina depois de 1 ou 2 dias não for tão útil quanto você gostaria, ou pode ser que o seu corpo se dê melhor ou com a tirosina ou com a fenilanina ou com uma combinação dos dois. Então, se você quiser experimentar a fenilanina, começa com uma cápsula de 500 miligramas e aumentando conforme necessário, igual a gente fez com a tirosina. E, de novo, se tiver algum desconforto ou não observar nenhum benefício, para de tomar. Lembrando que suplemento para aumentar estoque de neurotransmissor não é aquela coisa que você vai tomar para o resto da vida. Uma vez que os estoques estejam repletos, você toma se precisar e você faz a sua manutenção com uma boa alimentação e bom estilo de vida. Então, quais são outros reforços para as catecolaminas? Existem vários outros estimulantes naturais que também podem dar um suporte na produção dos seus neurotransmissores. Lembrando que saúde mental requer saúde. Ou seja, aquelas coisinhas básicas que todo ser humano precisa também vão ser importantes aqui. Então escuta o episódio sobre nutrientes para bom humor. Na verdade, todas as vitaminas, minerais e gorduras boas que eu falei lá ajudam o seu cérebro a converter a tirosina que você ingere em catecolaminas.
Resuminho para quem tá com preguiça ou não escutou ainda o episódio dos nutrientes básicos para a felicidade. Número 1, óleo de peixe ômega 3. Comer peixe também, você certamente vai precisar desse nutriente. Ao corrigir os desequilíbrios de ácido graxo no seu cérebro, lembra, o cérebro tem 60% gordura. Você já vai começar a se sentir melhor e consegue se concentrar melhor também. Ao comer mais peixe e consumir suplementos de óleo de peixe ômega 3, você pode aumentar o número de catecolaminas em até 40%, de acordo com pesquisas recentes. E, em geral, o efeito é rápido quando você consegue subir e suplementar com uma boa dose de DHA e EPA, que é a forma ou as formas de gordura ômega 3 que ativam o cérebro. Já falei aqui, mas vou repetir. O óleo de linhaça, ele é uma boa fonte de ômega 3, mas ele é menos útil para a depressão e ele é menos útil para o seu cérebro, porque a maioria das pessoas não converte facilmente o ALA, que é a forma do óleo de linhaça, em DHA ou o EPA, que tem no óleo de peixe que o seu cérebro precisa. Outra coisa importante para fazer se você está com sintomas de depressão, baixa catecolamina, para sua saúde em geral, é checar o seu status de vitamina D. A vitamina D é lipossolúvel, ou seja, solúvel somente em gordura. Então você precisa não somente estar pegando o seu sol, comendo alimentos ricos em vitamina D, mas comendo junto gorduras boas e ter a capacidade de digerir essas gorduras para você poder absorver a vitamina D e fazer toda essa conversão e mágica acontecer. Eu não vou entrar nessa área de vitamina D agora, porque é um buraco sem fundo e a gente ainda precisa de muito mais pesquisa. Pouco se sabe na realidade dos mecanismos de ações da vitamina D. A gente só vê essas associações de quem tá deprê tem baixa vitamina D, quem tá com doença tal tem baixa vitamina D. Mas o que fazer não é simplesmente engolir um frasco de vitamina D e correr pro abraço. Você precisa saber o que tá acontecendo. Então, por hora, você precisa saber que a sua digestão deve estar funcionando, vesícula tem que estar funcionando. Gata, saúde dá trabalho e saúde mental não é diferente. A vitamina D, na verdade, é um hormônio que direciona a conversão da tirosina em catecolaminas tanto no cérebro quanto nas glândulas suprarrenais. Assim, a vitamina D orquestra grande parte dessa ação, junto com cálcio, por isso tem que estar com os minerais em dia também. E isso literalmente age no controle das células cerebrais e também das células ósseas. Então, o que você tem que fazer? Se a sua vitamina D estiver baixa, corrigir a deficiência e entender por que está baixa. E, claro, pegar sol é sempre bom. Fazer exercício no sol, melhor ainda. Outro suplemento usado com sucesso para déficit de atenção e baixas catecolaminas é o Pycnogenol, que é um antioxidante oriundo dos extratos de casca de pinheiro ou de semente de uva, e acredita-se que eles estimulam a atividade cerebral das catecolaminas e que podem ser úteis com os problemas de foco e concentração. Se você só tem depressão, só não, né? Mas se você só tem depressão, mas não déficit de atenção, eu não perderia tempo com ele para esse fim. Mas talvez possa experimentar se você tiver déficit de atenção e a tirosina, a fenilanina, os suplementos básicos que a gente já falou, e também tiver eliminado os alimentos que causam mau humor e déficit de atenção, você poderia aí então tentar adicionar o Pycnogenol. E a dose sugerida na literatura são 100 mg 2 vezes por dia. E por último, um suplemento super usado por seus efeitos antidepressivos, pró-catecolaminas e tem outras indicações também, é o SAMe, ou S-adenosilmetionina, que é particularmente bom para quem tem dificuldades com metilação. O corpo e o cérebro precisam muito desse químico natural e ele tende a ser muito baixo em algumas pessoas, particularmente naquelas que usaram drogas estimulantes. O SAMe, ele também pode ser maravilhoso para o fígado e as articulações. SAMe é uma sigla, SAM-E. E a dose sugerida nas pesquisas é de 800 a 1.600 miligramas de SAMe-E
por dia. Mas eu só usaria esse aqui se a tirosina, se o ômega 3 e um aumento de ingestão de proteína dietética não te animarem em 1 ou 2 semanas, tá? Então não é para tomar tudo, eu tô te dando opções e opções também para aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade nessa produção desses neurotransmissores. Mas esse aqui é uma daquelas coisas que funcionam para umas pessoas e para as outras não vai fazer nada e para outras ainda causa efeitos colaterais. Ou seja, se não fizer efeito depois de um frasco, provavelmente não vai fazer e esse não é o remédio para você. De suplementos para catecolaminas é isso. Lembrando que de nada adianta tomar suplementos e não cuidar do estilo de vida, do sono, dos relacionamentos, dos alimentos e do que quer que seja que possa estar drenando a sua própria produção de catecolamina. Lembrando mais uma vez, eu não sou médica, eu faço pesquisas e nada do que eu falei hoje é recomendação médica. Você é responsável pela sua saúde e não eu. Sim, alguns de nós viemos ao mundo com desvantagens em alguns caminhos ou outros, mas não deixe isso ser a sua desculpa. Eu realmente espero ter ajudado. Divida esse episódio com outras pessoas que possam se beneficiar desse tipo de informação. É muito importante normalizar doenças mentais e poder conversar sobre as aflições da mente e da existência humana da mesma forma que falamos de dores no joelho e bicos de papagaio, sem nenhuma vergonha. Não hesite em buscar ajuda profissional. O que eu falo aqui são coisas básicas que todo mundo pode fazer, mas às vezes a gente precisa de uma ajudinha extra. E lembra, o corpo é um sistema único. Se os hormônios estiverem baixos, eles vão afetar os neurotransmissores e o seu humor. Por isso, o climatério e a menopausa afetam tanto o nosso humor e a saúde da tireoide é fundamental para tudo. Ou seja, se cuida, gata. Até semana que vem.